Talvez a pergunta seja, né, para quem que você está fazendo os filmes, assim, né? Para quem você está pensando esses filmes quando você os faz? Eu acho que você já respondeu um pouco, assim, mas perguntando mais diretamente. Sim, compartilhando um pouco desse meu processo mais recente, né, que é transformar o filme numa revista em quadrinho. Eu lembro que quando eu levei esse filme para uma das primeiras escolas, né, teve um menino que ele chegou para mim e falou assim: quando é que você volta aqui de novo para trazer o filme para a gente, não sei o quê. E aí eu fui, né, na minha inocência, explicar um pouco como é que é um processo de fazer um filme e tal. E ele falou assim: não, qualquer coisa você pode trazer Spirit, o Corcel Indomável, que a gente gosta, e não sei o que e tal. Ou então você pode transformar esse filme num. Não tem como você trazer esse filme num desenho, assim, para a gente ficar pegando na mão, uma revista em quadrinho, para a gente pintar e não sei o quê. E isso foi me despertando nessa vontade. E aí, com o tempo, eu fui construindo essa ideia, fui encontrando pessoas, né, durante esses processos, assim, de realização, que eu compartilhava e que foram comprando, e hoje a gente realmente conseguiu estar saindo do forno essa revista em quadrinho. Mas falando disso, assim mesmo, desses processos de entender para quem faz, eu acho que é pensar também nessas linguagens mesmo, assim, né, do quanto é, às vezes é importante mesmo a falta de, além da falta de representação, é a falta de ter esse acesso, sabe? A gente teve esse processo que muita gente começou a se discutir quando teve no Enem, né, sobre essa questão da acessibilidade do cinema e tal, e é uma coisa que eu sempre busquei fazer muito, assim, né, na medida do possível. Eu compartilho muito os meus processos criativos. O meu primeiro filme que eu fiz assim, que eu dirigi, que eu pensei em tudo, foi o Marvin Gaye. Ele era um filme que eu trabalhava e que eu ficava compartilhando com as pessoas do Twitter, sem nem saber, na verdade, o que era que eu estava fazendo ainda direito, mas era a necessidade de eu ter pessoas que vissem o que era que eu estava fazendo. E aí acabei criando esse público, né, que foi entendendo que eu fazia cinema, que eu estava trabalhando, que eu estava virando em alguma coisa, e foi me incentivando nesse sentido. Mas quando eu fiz A Vida para Valer, foi isso que eu falei, assim, eu acho que desde o primeiro momento o meu foco era que as pessoas que estivessem aqui no Recôncavo, que tivessem com essa realidade parecida do que eu estava tentando trabalhar ali, ou que reconhecessem aquilo de algum momento da vida ou de alguém, tivessem acesso àquela história contada desta forma, sabe? Ainda que a gente não tenha muitos cinemas por aqui, que a gente saiba o quanto cinema é inacessível para essa parcela da sociedade, principalmente pensando nessa cidade de interior, eu quis, de uma certa forma, tentar levar essa experiência do cinema na medida que eu podia, assim, né, para as pessoas. Então, eu não tinha pego com a questão estética do filme em exibição. Então, a gente exibiu em telão, a gente exibiu em parede, a gente exibiu em tecido, a gente exibiu no que era possível, sabe? Eu acho que naquele momento era importante eu e algumas pessoas da equipe estarem lá, as pessoas assistirem o filme, elas trazerem para a gente o que era que elas achavam assim daquilo. E eu acho que esse processo para mim ele foi muito importante porque hoje em dia sempre quando eu faço um filme eu já estou pensando realmente melhor no meu público e ainda que um filme talvez eu entenda que ele tenha uma abertura para a janela de mostras e festivais, eu fico pensando sempre realmente nessas pessoas também. Infelizmente agora, né, por conta da pandemia, a gente não tem como mais fazer essa acessibilidade toda. A gente está tendo, né, mostras e festivais que estão acontecendo virtualmente, que isso já é um avanço massa também, porque a gente está agora com um monte de filme bacana circulando, um monte de debate acontecendo, mas a gente sabe também que isso, para uma parcela, ainda não chega nessa questão da acessibilidade através da internet. Então, acho que eu penso muito nesse sentido, assim, quando eu penso nessa questão de público.